Muito bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. É muito bom nós estarmos novamente reunidos para darmos prosseguimento às reflexões trazidas por Jesus. Elevemos o nosso pensamento. Mestre querido, de tanto amor, como é bom termos esta oportunidade para refletir sobre os ensinamentos do Mestre. Como é bom podermos estarmos reunidos em Teu nome, sentindo essas palavras de tanta luz e construindo passo a passo a nossa jornada de retorno ao Pai. Abençoe a todos nós, para que estejamos com as mentes e corações conectados com a espiritualidade maior e consigamos entrar em sintonia com as esferas superiores para renovar os nossos padrões vibratórios no agir, no sentir e no pensar. Rogamos a Tua permissão para a abertura dos trabalhos e dos estudos de hoje e que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Que assim seja. Nós continuamos a trabalhar o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E hoje nós vamos conversar sobre o item 3, intitulado Guardar-se da Avareza. Esta passagem está também no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 13 a 21. Então um homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para vos fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância em que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. E lhe disse a seguinte parábola: Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente. E ele mantinha em si mesmo estes pensamentos: Que farei, porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que colhi? Eis, disse ele, o que farei: derrubarei meus celeiros e os construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tu tens muitos bens, reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: insensato que és, vai ser retomada tua alma esta noite mesmo. E para quem será o que amontoaste? É isso que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. No primeiro encontro que nós tivemos para conversar sobre esse item, a gente trabalhou bastante a questão prática, em específico sobre o uso da riqueza, no qual a gente pode perceber que Deus não condena a riqueza, Deus não condena o dinheiro. O ponto a ser trabalhado e que nós vimos é o que se sente com aquilo que se tem, é o que nós fazemos daquilo que nós temos. Mas em hipótese nenhuma, as leis divinas condenam aquele que é rico, aquele que vive em qualquer abundância. Mas a partir do momento que, vivendo na abundância, eu alimento sentimentos de superioridade, eu passo a olhar o outro com um certo desdém, aí é que está o ponto. A partir do momento que, para alcançar a riqueza, eu o faço a qualquer custo, sem olhar ao lado, aí está o problema.
A eletricidade por si só não é boa nem ruim. Depende do uso que nós fazemos dela. Eu posso usar a eletricidade numa cadeira elétrica e posso usar a eletricidade para alimentar esse microfone, iluminar o centro e promover todo o progresso da sociedade. Então, o ponto-chave que nós trabalhamos nesse primeiro encontro relacionado ao guardar-se da avareza está afeto ao uso que fazemos da riqueza e não a tê-la em si. Porque a grande prova do espírito é sempre uma prova moral. É sempre uma prova para a construção de novos sentimentos. Tanto a riqueza quanto a pobreza não se diferenciam entre si, nada mais são do que provas, oportunidades para eu desenvolver sentimentos novos. Quem eu sou quando estou na abundância? Vários de nós faz mundos e fundos a qualquer custo para alcançar a abundância. Por que eu estou querendo isso? É necessário que eu sempre faça essa viagem interior, porque tudo que é da terra ficará na terra. Será que eu não estou deixando passar a minha encarnação e estou perdendo a oportunidade bendita de construir valores novos, que esses sim são a grande riqueza do espírito e me promoverão a vida eterna? Feito essa pequena reflexão, especificamente voltada sobre o uso e daquilo que passamos a sentir com o que temos, e da constatação de que nós não somos aquilo que temos. Aquilo que temos não necessariamente define o que somos. Nós ainda buscamos ter na ilusão de que ao ter vai transformar o meu ser. Porque no plano material isso de maneira ilusória acontece. Aqueles que têm mais acabam sendo mais valorizados, mais aceitos. Mas isso é uma grande ilusão, uma grande falácia, uma mentira profunda, que traz transtornos profundos ao espírito. Essa busca da aceitação constante do outro, por meio do ter, ela promove uma dor profunda na alma. Nós não somos aquilo que temos, nós somos aquilo que somos, nós somos a essência divina, esse espírito imortal. Nós somos aquilo que pensamos e aquilo que sentimos. Isso é aquilo que sou, e não aquilo que tenho que forma o que sou. Dentro desse escopo, eu gostaria de convidar para que hoje nós possamos aprofundar um pouco mais nessa reflexão sobre a avareza. Para que a gente possa efetivamente agora ir para o campo do espírito, do sentimento. Para que a gente possa fazer uma análise mais profunda. Quais são os sentimentos que movem aquele que decide amontoar? Quais são os sentimentos que movem aquele que decide acumular? Quais as consequências disso para o espírito? Dessa busca desenfreada do ter, da posse. E o que leva um espírito a entrar nessa grande farsa da ilusão terrena de buscar o ter no lugar do ser. E aí a gente acaba fechando os olhos para a oportunidade do planejamento encarnatório. O que é que vai dentro de nós que nos move nessa linha que vai nos trazer necessariamente profundas dores e invariavelmente nos trará solidão? A verdade é que aquele que acumula, ele sempre acha que precisa de mais.
E é sobre essa percepção doente que nós precisamos conversar. Porque é justamente essa percepção equivocada da vida que nos causa essa trombose do espírito. Eu nunca acho que aquilo que tenho é suficiente. Eu sempre quero mais, como dizia a poetisa mineira Adélia Prado, para os desejos do coração o oceano é uma gota. Essa postura de não saciar-se, de não reconhecer o suficiente que há para nós, isso vai causando no organismo espiritual, vamos colocar dessa maneira, profundos desequilíbrios energéticos. É necessário sempre que em toda fala nós tenhamos em mente que as colocações elas devem tender sempre para o equilíbrio, porque senão também eu posso caminhar para a inércia, no qual eu acho que eu não preciso fazer nada. Se é assim é porque Deus quis. E aí eu me entrego também a uma condição aviltante, uma condição no qual a minha vida vai entrando em completa derrocada e eu coloco nas mãos de Deus. É o que Deus quis, não. Nós temos que buscar sempre o caminho do meio, nem 8, nem 80, o 40. Mas, via de regra, nós tendemos para o 80, para o excesso em relação à avareza. Nunca nos é suficiente. Nós não paramos para reconhecer aquilo que temos. Nós focamos o nosso olhar somente nas coisas ruins e reclamamos, reclamamos e reclamamos. Nós não fazemos o questionamento para saber se merecemos aquilo que queríamos ter. A gente não faz uma avaliação profunda se, poxa, será que isso que estou vivenciando não é o que mereço? Porque é o que a gente merece. E nós desacostumamos o nosso olhar a perceber o bem que nos cerca. E tem muito bem que nos cerca. Tem muita coisa boa que nos auxilia na encarnação. Pessoas boas que nos conduzem, recursos materiais que cada um de nós tem, um corpo relativamente sadio. Grande parte de nós aqui não tem nenhuma deficiência severa, uma cegueira, amputação de um membro, ou coisas dessa natureza. São muitas as coisas boas que nos cercam a convivência e nós não estamos atentos. Nós estagnamos única e exclusivamente nessa percepção daquilo que é ruim e eu queria mais. Isso vai promovendo essa espécie dessa trombose na malha perispirítica, porque não há a circulação da energia. Eu não deixo as coisas se movimentarem, eu quero tudo para mim. A nível do sentimento, o que é que nós acumulamos? Tem pessoas que têm o poder, mas não é suficiente, elas querem mais poder. Tem pessoas que têm o controle e não é suficiente, elas querem controlar a tudo e a todos. Tudo precisa ser do meu jeito, isso é avareza. E nós vamos tendo, inclusive no corpo somático, inúmeros problemas de circulação. Porque nós vamos acumulando, esse é um padrão vibratório do acúmulo. Eu não consigo valorizar o que tenho, aquilo que é necessário, eu quero mais, eu quero mais. Então todos nós temos uma trombose profunda no nosso espírito. Nada do que Jesus disse foi ao acaso ou é simples. Porque se Jesus disse isso, é porque todos nós aqui somos avarentos, todos. Jesus não diria algo que não fosse para todos nós. Porque se nós não precisássemos ouvir, nós não estaríamos mais nesse plano de provas e expiações.
E essa trombose nasce do nosso egoísmo, desse querer só para nós. Todos aqueles que reclamam, a reclamação é um indicativo da avareza, desse querer cada vez mais só pensando em si, mesmo com o sofrimento dos outros. O que é que eu acumulo? Normalmente nós tendemos a reduzir essa avareza única e exclusivamente às questões materiais, mas é muito mais além. Quando meu pai estava passando pelo tratamento do câncer, um dia ele foi internado, ele teve umas complicações e do lado, no mesmo quarto, foi internado um outro senhor. E esse senhor foi internado sozinho. E ele ficou lá sozinho, ele não tinha dinheiro, ele não tinha sequer roupa. Isso me marcou profundamente porque no decorrer, em outras situações, em outros quartos, a gente ficou bastante tempo no hospital, você passava em alguns quartos, tinha alguns doentes que tinham 2, 3 pessoas cuidando e eles estavam reclamando. Porque fulano não está aqui, porque ciclano não está aqui. Então nós nunca temos esse olhar do suficiente. Todos nós somos assim. Eu tenho meu filho aqui do meu lado, numa determinada situação, mas eu quero acumular, eu quero ele o tempo todo o tempo comigo. Eu não deixo ele ir. Esse acúmulo, esse de não reconhecer, olha que bom, já tenho esse tempo aqui, que coisa boa. Nada nos é suficiente. Eu era sozinho, agora tenho esse espírito ao meu lado. Não é suficiente. Agora eu quero assim, e vai. Para tudo na nossa vida. Eu não tinha trabalho, não tinha emprego. Sofri por anos sem emprego. Consegui o emprego. Já não é mais o suficiente. Agora eu quero mais, eu quero mandar. É assim. E nós nos perdemos completamente na nossa jornada encarnatória, causando essas tromboses profundas no espírito. Isso é uma profunda expressão do nosso egoísmo. Por mais que a gente fale, às vezes até de maneira banal, eu sou egoísta, é necessário nós enxergarmos em profundidade onde somos egoístas. E a avareza é uma das ramagens desse tronco do espírito chamado egoísmo, desse tronco doente. Não só na expressão material, mas em tudo na nossa existência. E como se trata uma trombose? Nós normalmente vamos tomar remédios para dissolver, para diluir, para dissipar, para solver o trombo. O diluir as nossas posses no campo do sentimento é o que vai nos trazer paz, porque a verdadeira felicidade está relacionada ao partilhar. Comumente, nós só pensamos em nós mesmos, nós não paramos para pensar no outro. Então, nós queremos acumular a presença, que é o apego, uma das principais doenças do espírito que todos nós temos. Aqueles que nos fazem bem não tem como, nós queremos coladinho do nosso lado. E nós queremos atender às nossas demandas, mas comumente nesse movimento vibratório da avareza a gente não quer saber o que é melhor para o outro. E se o outro não quiser aquilo? Não é direito dele? Não é suficiente já aquilo que tenho?
essa incapacidade de perceber aquilo que é bom, suficiente, necessário para nós, promove uma solidão a longo prazo e uma doença profunda do espírito. Reconheço que essa tentativa de acúmulo a curto prazo nos traz algumas alegrias, mas são alegrias muito fugidias, que têm consequências funestas. São alegrias que promovem uma ansiedade sem tamanho no campo do espírito. Porque como eu estou querendo acumular, e todo aquele que quer acumular, ele sabe que existe a chance de perder. Então nós vivenciamos o tempo inteiro uma condição de ansiedade. Quando é que vai acontecer aquilo que precisa acontecer? Quando é que vai acontecer a perda? E eu começo a tentar controlar tudo ao redor para manter essa condição de amontoamento. É o que a gente vê com as pessoas sovinas que ficam cada vez mais querendo ter dinheiro. Elas ficam quase que alienadas, elas veem problema em tudo, estão o tempo inteiro na defensiva e acabam não conseguindo estabelecer um vínculo. Mas nós queremos acumular inúmeras questões, nós queremos acumular a atenção dos outros. O elogio que eu recebo nunca é suficiente, eu preciso de mais. Todas as vezes que eu quero mais e mais, alguém está ficando sem. Quem de vocês, quem de nós gostaria de conviver com alguém onde só esse alguém quer se destacar? Vocês já tiveram essa experiência de conviver com uma pessoa no qual essa pessoa só ela quer se destacar? Só ela quer receber o elogio? Qual que é a sensação? Boa ou ruim? Ou vocês querem tirar essa pessoa? Mas e nós? O que é que nós fazemos? Porque nós precisamos estar atento a fazer esse olhar profundo para o nosso íntimo. Será que a gente não age exatamente igual? Porque Jesus nos deu o caminho. Eu devo fazer todos ao meu redor brilhar. Quem de nós está disposto a fazer isso? A se colocar em segundo plano e encontrar em toda situação uma condição para fazer o outro brilhar. Em cada momento eu perguntar, bem, nessa situação aqui, por mínima que seja, o que é que vai fazer ciclano brilhar? É isso? Então vamos fazer. Nessa condição, o que vai fazer fulano ficar mais feliz? É essa? Então vamos fazer. Isso é dissolver o trombo do espírito, porque isso é partilhar. Isso é nós nos dissolvermos para o todo. O que é que cada um de nós acumula? No campo dos sentimentos, dos pensamentos, nas nossas condutas mais simples. O que é que cada um de nós não está conseguindo enxergar a suficiência divina? Voltando à história do meu pai, num quarto ao lado, uma determinada pessoa tinha familiares que ficavam o dia inteiro. E à noite foi colocado um cuidador. O doente reclamou, ele achava que não era suficiente. Ele queria que todos ficassem lá durante 1 mês, 2 meses, naquela poltrona do hospital. E aí você ia no quarto do lado, a pessoa estava sozinha. E aquela pessoa que estava sozinha, ela falava, eu queria alguém só para ficar aqui comigo 2 horas. 2 horas para ela era suficiente. Será que o nosso olhar não está doente em relação à vida? E aí provavelmente, no momento que aquela pessoa tivesse todo dia 2 horas alguém para conversar, pode ser que ela achasse que era ruim.
E aquele que só tinha um cuidador de meia-noite às 6, quando toda a família começasse a ficar, ele ia achar que estava pouco. Ah, mas só 3 pessoas de meia-noite às 6? Eu quero 5 pessoas aqui. Olha a expressão profunda do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Nós nunca reconhecemos aquilo que é suficiente na nossa vida, a gente quer mais, nunca está bom. E isso a gente vai tornando a vida daqueles que nos cercam muito difícil. Nós vamos nos tornando, sem nós percebermos, do ponto de vista vibratório, espíritos doentes e difíceis. E por mais que a gente lute, invariavelmente nós vamos acabar na solidão. Nós vamos nos enchendo dessa trombose espiritual. O corpo vai se enchendo de trombos, porque eu vou fechando, controlando tudo. Já tenho uma casa? Não, eu quero mais. Ah, mas não está como eu gostaria, eu quero mais. Aí faz uma intervenção, não é suficiente. Eu quero mais. E nós passamos uma vida inteira nesse movimento de avareza no campo do pensamento, do sentimento, acumulando, acumulando e acumulando. Eu gostaria de convidar que todos saiam com esse questionamento, reverberando no íntimo. O que é que eu acumulo? O que é que eu não consigo compartilhar? O que é que eu, quando compartilho, sinto incômodo? Tenho que compartilhar o controle de algo, isso me incomoda. Então eu preciso focar o meu olhar para aquilo. O que é que me traz qualquer sensação ruim quando eu tenho que compartilhar? Estejamos atentos. Fica o convite para que a gente possa sair daqui com esse pensamento ativo, nesse foco de perceber que, se ao ter que compartilhar qualquer coisa me gera incômodo, ansiedade, ali está o ponto da avareza alimentada pelo meu egoísmo, pelo meu orgulho. Ao identificar o que é que eu tenho dificuldade em compartilhar, onde é que eu sou avarento na minha existência, do ponto de vista do pensamento, do sentimento, das minhas atitudes, é necessário que eu desça um pouco mais. Do que é que eu tenho medo? Qual a minha insegurança que me impossibilita de viver esse compartilhamento que está promovendo toda essa galhada seca e que está destruindo a minha malha perispirítica? Que está impossibilitando toda a circulação dessa energia do que sou. Do que é que eu tenho medo que está me transformando nesse mar morto? Estou deixando de ser um mar da Galileia, um mar pescoso, rico, belo. Estou me transformando nesse mar morto que só recebe, e é por isso que ele é morto, que ele recebe tanto e só recebe que ele tem uma concentração de sais, que ele não tem escoamento, onde nada vive lá. Porque é fundamental que a gente se conscientize que esse prazer mórbido, fugidio, transitório do acúmulo, ele está nos causando um mal profundo. Está nos transformando nesse mar morto. E é necessário ter essa força para vencer o homem velho, o acumulador, para construir o homem novo. É difícil e requer vontade. E é por essa questão, dessa reflexão que expande a nossa razão, de nós percebermos que, se continuarmos nesse caminho, nós vamos ter cada vez mais dificuldades, vamos ter cada vez mais querelas, brigas, desentendimentos e vamos acabar sozinhos e infelizes.
Porque todo ingrato é avarento, ele não consegue agradecer. E todo avarento é ingrato. É por essa ampliação da razão que eu convido a todos a vivenciar um exercício prático, que é a da gratidão. Porque a gratidão dilui os trombos do espírito, de passar a olhar ao redor tudo que eu já tenho. Esse olhar da gratidão, ele transforma o espírito. E é esse o aprendizado para todos nós, para que a gente deixe ir, para que a gente compartilhe, para que a gente vivencie a gratidão. Então saiamos daqui com um pensamento ativo e bastante vigilante para constantemente olhar e buscar descobrir em nós o que é que eu acumulo, o que é que me causa incômodo quando eu tenho que compartilhar. Quando eu tenho que compartilhar a atenção me causa incômodo, quando eu tenho que compartilhar o brilho me causa incômodo, ver o outro brilhar me causa incômodo, quando eu tenho que compartilhar um ente querido, o que é que me causa incômodo quando eu tenho que compartilhar? E ao detectar, aprofundando ainda mais, qual o meu medo, qual a minha insegurança, que me leva a construir essas ramagens secas do egoísmo e da avareza, que vão me transformar nesse mar morto, com a malha perispirítica repleta de trombos. E aí, como todos sabem, quem tem um trombo, a chance de ter um AVC é enorme. E aí, do ponto de vista espiritual, nós vamos entrar em colapso mental, colapso dos sentimentos. Nós podemos chegar aos ramos da loucura. Quanto mais eu me torno egoísta, controlador e acumulador, eu estou construindo um futuro de desequilíbrio mental para o meu espírito. Eu estou construindo um mar morto em mim. Fica esse convite para todos nós, para que nós possamos começar a compartilhar, abrir mão. De início vai doer, porque é uma proposta nova, mas vai trazer tanta paz para o nosso espírito que nós nunca mais vamos querer voltar atrás. Eu gostaria de encerrar com uma lição do Emmanuel, está no livro Vinha de Luz, é o capítulo 52. E Emmanuel nos diz assim: fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, só penso em mim, não penso o outro. Só quero o melhor para mim para atender os meus caprichos e o meu interesse próprio. Costumam formar zonas infecciosas. Quem vive à cata de compensações, de luz, de brilho, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento profundo. Jesus, te agradecemos, Senhor, por estarmos contigo, estudando o teu Evangelho. Te agradecemos, Jesus, por nos ter dado os degraus para um dia chegarmos até vós. Quando nos trouxestes naquele monte de tanta luz,
as bem-aventuranças. Te agradecemos, Senhor, porque nos ensinastes a caminhar. Nos ensinastes, ó Jesus, a amar aos nossos irmãos, como também gostaríamos de sermos amados. Senhor, agradecemos ao Mestre por esse planeta abençoado que nos recebe com tantas flores, com tantos perfumes, com tantos companheiros dos reinos inferiores. Te agradecemos, Senhor, pela convivência amiga e fraterna entre os familiares que nos destes a viver. Te agradecemos, ó Senhor, pelos nossos irmãos que nos destes como amigos, verdadeiros irmãos, que os nossos corações se enlaçam em vibrações de amor. Suplicamos-te, ó Jesus, que esse amor que inunda os nossos corações possa ser levado a todos os nossos irmãos que choram, que sofrem, a todos os irmãos que se despediram dos seus entes amados na grande viagem de retorno. Te rogamos, Senhor, por todos os que se acham em sofrimentos atrozes, sejam nos hospitais, sejam largados pelos caminhos, sejam nos cárceres. Senhor, são nossos irmãos. Abençoa-os com teu amor. Auxilia-os, ó Jesus, a tomarem o caminho da paz. Abençoa, amado Mestre, aos destinos da grande pátria do Cruzeiro, dos nossos governantes, para que o Brasil, junto a todos nós, cresça em fraternidade e paz. Que assim seja.